Lá jeitos diferentes de dar a tarefa, porque simplesmente perguntar quais foram os motivos da Revolução Francesa, a máquina vai conseguir responder com muita facilidade. Aliás, vamos perguntar pra ela pra ver se responde. Que isso, barbudo? Que faz Iberê Tenório abrindo o teu programa? Salve, camaradada! É que hoje a gente vai fazer um comentário sobre um episódio do Manual do Mundo e o Iberê, é claro, vai ser personagem central. Max, tu vai tomar-lhe um strike, não vai nem saber de onde veio. Talvez você tenha razão, camarada. Mas o Iberê Tenório, há uma semana e pouco, 2 semanas atrás, resolveu fazer um episódio sobre o ChatGPT. O ChatGPT retoma uma antiga discussão sobre inteligência artificial. E aí eu vou ter que dar uma relembradinha pra gente de como é que começa essa história. Tem um rapaz, um garoto, um jovenzinho, se for comparado a mim, chamado Turing, que teve uma participação extremamente importante em 2 episódios da contemporaneidade. Um é o surgimento da computação, não que ele tenha sido o único. Tem vários que participaram do processo. Mas ele é um matemático bem importante para construir os primeiros grandes programas de computador. E esse matemático fez parte de um programa bastante importante, principalmente na frente ocidental, na Segunda Guerra Mundial. Porque com a utilização de computadores e com o trabalho de Turing, foi possível decifrar os códigos que os alemães usavam na Segunda Guerra, e assim o Ocidente teve informações privilegiadas que permitiram à frente ocidental avançar sobre os alemães. E antes que você se anime, imaginando que o capitalismo deu um lugar de destaque e eminência a esse cientista que possibilitou salvar milhares de vidas, encurtando as batalhas durante a Segunda Guerra Mundial, não se iluda muito. Turing, gênio, matemático e lutando do lado capitalista, foi condenado pelo sistema capitalista a sofrer castração química porque era gay, e retiraram ele do programa, atrasando a capacidade do Ocidente em decifrar as mensagens codificadas dos alemães. Mas Turing é até hoje reconhecido pela sua participação, e sem ele talvez o Ocidente nem tivesse conseguido êxito em vencer as barreiras dos códigos alemães da guerra. Claro que se você imaginar a vida de um condenado por ser homossexual, a castração química, Turing teve uma série de problemas que acabaram levando ele a um episódio profundo de depressão e a cometer suicídio. Mas antes de chegar a esse triste fim, o Turing fez um artigo que foi muito badalado no desenvolvimento da inteligência artificial, chamado Teste de Turing, que ele publicou em 1950. Naquela época ainda não existiam microcomputadores, os computadores eram feitos com válvulas e ocupavam o tamanho de prédios, de apartamentos inteiros, né? Casas grandes. Mas Turing fez uma proposta, um teste, em que, para saber se era ou não possível fazer uma inteligência artificial, se colocaria uma pessoa, um juiz, para julgar. Inicialmente, ia se colocar uma mulher e um homem se comunicando nesse juiz só por teclado e tela. E na sequência, ele substitui um desses personagens, ou a mulher ou o homem, por uma máquina. Nós teríamos, enfim, conseguido chegar à inteligência artificial no dia em que o juiz não fosse mais capaz de identificar quem era o ser humano e quem era a máquina do outro lado. No desenvolvimento recente da inteligência artificial, esse teste foi muito proeminente e durante muito tempo grande esforço e capital foi direcionado a tentar fazer a máquina que enganasse as pessoas e pudesse se passar por um ser humano. Mas, em determinado momento, chegou-se a se pensar que os homens voavam de avião e não era necessário que você olhasse para um avião e pensasse que era um pombo para que a gente pudesse voar. Então, talvez não fosse necessário
que a gente acreditasse que era um ser humano que estava do outro lado, para a gente poder definir se a máquina era ou não inteligente, se havia ou não inteligência artificial ali. E nós nos distanciamos do teste de Turing. A inteligência artificial foi desenvolvida até o ponto em que Deep Blue conseguiu vencer Kasparov, o campeão mundial de xadrez, numa partida de xadrez que até hoje é muito debatido e que eu não vou discutir nesse vídeo aqui. Mas o teste de Turing voltou à evidência de uma outra forma. Embora não seja necessário enganar a nenhum juiz se é ou não um ser humano para a gente definir como inteligência artificial, se tornou interessante pensar se nós poderíamos produzir inteligências artificiais que se passassem por ser humanos. E de fato conseguimos chegar a um resultado bastante interessante. Tem inteligência artificial, por exemplo, que é capaz de produzir uma obra de Chopin como se fosse o Chopin, uma obra inédita, e enganar inclusive os maiores especialistas em Chopin. Esse teste já foi feito e com um bom grau de solução para a máquina. No mesmo caminho surgiu agora esse ChatGPT, que não nada mais é do que uma máquina, a la Turing, em que você consegue se comunicar com ela e ela te engana no sentido de parecer muito o ser humano. Você faz perguntas sobre os assuntos mais diversos e ela te responde parecendo um ser humano respondendo a gente. Nas últimas semanas, esse ChatGPT virou uma coqueluche na juventude. Muitos garotos utilizando várias perguntas diferentes e, dependendo de quando o camarada da internet conseguir editar esse vídeo, talvez nessa semana, na próxima ou na semana passada, tenha saído o ChatGPT, ou melhor, o concorrente do ChatGPT feito pelo Google Idiot. Camarada, você seguiu a gente até aqui, vale aquela curtida no vídeo, né? E aproveita para seguir a gente nas nossas redes. Segue a gente também no TikTok, que já é uma rede até antiga nossa. E vamos voltar a falar do camarada Iberê. E agora eu vou pedir licença ao camarada Iberê Tenório para apresentá-lo para os camaradas mais velhos que estão assistindo, porque tem uma galera com mais de 60 anos que segue o Marx Comenta e talvez parte deles não saibam ainda de quem se trata. Iberê nasceu no bairro de Piedade, na cidade de Sorocaba. Tem origem na classe trabalhadora e durante sua vida exerceu vários ofícios na sua juventude. Foi até garçom, mas teve outros trabalhos de vendedor, em várias experiências. Mas tinha um desejo muito grande de fechar a universidade e juntou um dinheiro para conseguir pagar um cursinho pré-vestibular e tentar entrar na ECA, na USP, em jornalismo. Não conseguiu, mas depois de acabar seu dinheiro, uma tia bancou ele durante um tempo e, estudando em média 12 horas por dia, de uma forma um pouco autodidata, acabou conseguindo passar para a universidade e acredito eu que tenha morado até em alojamento dentro da USP para conseguir fazer seu curso. O canal do camarada nasceu bem no começo do YouTube e se tornou uma celebridade, uma evidência logo nos primeiros anos. No início ele não estava muito pensando em fazer um grande canal, mas o Iberê, durante o processo que ele teve de autodidata, estudando sozinho para poder passar para a universidade, ele tomou gosto pelo estudo, uma coisa que ele já tinha da juventude dele, na parte da adolescência, e ele percebeu o potencial que tinha de autoaprendizado, de aprendizado sozinho. E se alimentando dessa expectativa, ele foi para o YouTube querer fazer um programa que, na verdade, instigasse a classe trabalhadora, principalmente a juventude, a ter curiosidade científica, a querer se informar sobre questões relativas ao mundo. Por isso, na verdade, que ele deu o nome de Manual do Mundo para o canal dele. E ele hoje é uma mega celebridade. O canal dele tem 17 milhões de inscritos, 17 milhões e meio. É um estouro dentro da internet brasileira. A proposta do canal é sempre fazer alguma pegada de algo do cotidiano e transformar, e ver dali o que há de teoria, seja de química, física, matemática, e como explorar.
dá para sentir que o Iberê foi realmente bastante curioso durante a adolescência e juventude. Inclusive, teve uma série no canal dele que era basicamente abrir produtos antigos e ver como eles funcionavam por dentro. Algo que é bem típico da curiosidade da juventude. E claro, o canal do Iberê está ligado nos avanços tecnológicos. E essa inteligência artificial que imita o ser humano, para a qual você faz perguntas e ela te responde como se fosse o ser humano respondendo, interessou de cara ao Iberê. E ele fez uma proposta no Manual do Mundo bem interessante, que ele passou nesse vídeo daqui, na qual ele pegou a última prova do Enem de 2022 e apresentou ao ChatGPT para ver como é que o chat ia sair. O próprio camarada ficou um pouco frustrado com o resultado final. Mas se você quiser ver, eu sugiro assistir o programa dele mesmo. Agora, o que interessa pra gente aqui é que no final do programa, o Iberê fez uma pergunta pro ChatGPT e ficou satisfeito com a resposta. Mas nós aqui do canal, não. Vou mostrar a pergunta que ele fez e a resposta que o ChatGPT deu para ele. Porque simplesmente perguntar quais foram os motivos da Revolução Francesa, a máquina vai conseguir responder com muita facilidade. Aliás, vamos perguntar para ela para ver se ela responde direito. Dívida nacional. A França estava endividada devido às guerras e às despesas do rei Luís XVI, o que levou a uma crise financeira. Desigualdade econômica. A maioria da população francesa vivia na pobreza, enquanto a nobreza e clero desfrutavam de privilégios e riquezas. Iliteracia e falta de liberdade. A maioria da população francesa era analfabeta e não tinha direitos políticos. Influência de ideias iluministas. As ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, promovidas pelos filósofos iluministas, inspiraram muitos franceses a lutar contra a monarquia absoluta e a desigualdade social. E a crise do Estado. As finanças francesas estavam em crise e os impostos eram muito altos para a maioria da população. Vale aquele joinha? Camarada Iberê, teu trabalho vale um joinha desde sempre. Mas a resposta do ChatGPT, sinto muito. A gente aqui não achou, não. E agora me cabe explicar por que não cabe um joinha para uma resposta dessa. Veja bem, você perguntou para o chat quais eram os motivos da Revolução Francesa. E agora me cabe dizer algumas coisas. Primeiro, se a gente chama algo de revolução, espera-se que haja uma mudança de paradigma a partir daquele fato. Então, a gente não chama de revolução aquilo que não funciona. Espero que você concorde comigo. Se a gente tenta, por exemplo, uma revolução comunista no Brasil em 1975, mas ela não logra êxito, o Brasil não se torna comunista, a gente não vai chamar aquilo de revolução comunista. A gente vai chamar aquilo, no caso da burguesia, chama de intentona para fazer pouco caso, e a gente chama de insurreição ou então de revolta comunista. Mas não é uma revolução porque ela não chegou ao poder de fato. Mas não me parece que haja dúvida de que a Revolução Francesa foi de fato uma revolução. Então, eu tiro daí duas questões. Primeiro, ela deu certo. Segundo, ela obteve êxito. Modificou os paradigmas até então reinantes. E aí, a gente tem que fazer a pergunta de forma correta. Se a gente pergunta quais são os motivos da Revolução Francesa, eles têm que ter se modificado. Senão, não eram os reais motivos. E aí vamos começar a enumerar as respostas que o chat deu. Primeiro, dívida nacional da França. A França estava endividada devido às guerras e às despesas do rei Luís XVI, o que levou a uma crise financeira. A dívida nacional da França era alta antes da Revolução Francesa? Talvez. Cerca de 20% a mais da arrecadação. Ela pode até parecer problemática se a gente for pensar do nosso ponto de vista pessoal, das nossas finanças. Mas acontece que no sistema capitalista, o Estado burguês, ele vive pelo seu endividamento. Na verdade, a classe média brasileira e a classe média da maior parte dos países também. O endividamento não é um sinal de crise necessária. E 20% de endividamento nacional, é difícil da gente chamar isso de razões, de motivo da Revolução Francesa. Vou dar um exemplo para você. Os Estados Unidos hoje tem uma dívida nacional de 30 trilhões de dólares. E nem por isso está tendo uma revolução lá. O mundo todo, hoje, as dívidas nacionais somadas dão
300 trilhões de dólares. E isso todo mundo vive muito bem, obrigado. É até um fator preocupante, mas não está estourando revolução em lugar nenhum, nem insurreição em lugar nenhum. Porque a lógica capitalista pensa sempre na lógica do eterno endividamento, tanto dos estados nacionais quanto das classes sociais que vivem de seus salários. É normal, dentro da burguesia, do sistema capitalista, o endividamento. Mas, se eu tivesse equivocado e fosse de fato um motivo para a Revolução Francesa a dívida nacional, era de se esperar que depois da Revolução essa dívida ou terminasse ou diminuísse. E não foi o que aconteceu. Entre a Revolução Francesa e o fim da Era Napoleônica, a dívida nacional da França aumentou, porque tanto o Estado Revolucionário Francês quanto o Estado de Napoleão aumentaram os gastos públicos, inclusive por um outro item que o ChatGPT vai dar. Mas perceba, de toda forma, a dívida nacional cresceu a partir da Revolução Francesa, não decresceu. Então, não tem como isso ser um motivo. Pode ser um dos fatores. Pode ser algo como, por exemplo, a gente falar que a corrupção do Lula foi o fator para o crescimento do bolsonarismo. Não foi de verdade. Ele pode ser uma fala, ele pode ser uma narrativa, ele pode ser uma forma de reunir a irritação popular, mas essa não é a razão real para a Revolução Francesa, né, camarada? Manda pra gente aí o segundo item para ver se agora vai. A maioria da população francesa vivia na pobreza, enquanto a nobreza e clero desfrutavam de privilégios e riqueza. A pobreza da população pelos privilégios do clero e da nobreza. Então, aí nós temos algumas verdades, mas elas não são uma ligação necessária. Primeira, a população não era pobre por conta da existência dos privilégios da nobreza nem do clero. O que fazia a população pobre era a existência da burguesia, porque a burguesia acumulava toda a riqueza da produção do proletariado. Então, embora os trabalhadores produzissem, o dinheiro não ficava para eles, ia para a burguesia. Esse era o antagonismo de classe que existia naquela época, e não em relação à nobreza e o clero, que de fato tinham privilégios inclusive econômicos, mas não eram eles a causa da pobreza. E a maior falácia desse argumento está justamente no que vem depois. A Revolução Francesa não diminui a pobreza, ao contrário, ela amplia, porque a partir do momento que a burguesia toma o poder, que o Napoleão resolve o império a favor da burguesia, ele proíbe as greves e proíbe os sindicatos, fazendo com que a classe trabalhadora fique cada vez mais pobre, que o campesinato fique cada vez mais pobre e a burguesia cada vez mais rica. Então, a pobreza depois da Revolução Francesa foi mais intensa e não menos intensa do que era antes. Um outro item que falou aí foi a literácia e a falta de liberdade. E aí ele desenvolve isso dizendo que a maior parte da população da França era de analfabetos e que não tinham direitos políticos. Literacia e falta de liberdade. A maioria da população francesa era analfabeta e não tinha direitos políticos. Bom, a Revolução Francesa não dá direitos políticos aos analfabetos. Se a maior parte da população era analfabeta, ela de fato não estava dando poderes políticos a ele. Então a Revolução Francesa dificilmente se basearia nisso, embora esses fatores tenham sido utilizados como desculpa no discurso para fazer a Revolução Francesa. A necessidade de erradicar o analfabetismo e a necessidade de dar liberdade política às pessoas. Mas perceba que direitos políticos e liberdade não são necessariamente a mesma coisa. Aliás, definitivamente não são. O fato de você não ter direitos políticos não te garante que você não tenha liberdade. E o fato de você tê-los, os direitos políticos, também não é uma garantia de liberdade. Influência de ideias iluministas. As ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, promovidas pelos filósofos iluministas, inspiraram muitos franceses a lutar contra a monarquia absoluta e a desigualdade social. A influência dos ideais iluministas. Camarada Iberê, aí eu vou te sugerir assistir ao último episódio,
no qual a gente responde sobre a questão de esporte ser ou não é esporte. Porque ali a gente traz uma luz interessante para esse debate. Veja bem, não é a partir do debate acadêmico que a gente modifica as relações sociais, mas ao contrário, é na correlação de força das relações sociais que a gente consegue imprimir pensamento diferente na sociedade. É mais por aí a mudança do que o contrário. Se fosse o iluminismo que tivesse ocasionado, fosse um dos motivos da Revolução Francesa, deveria ter tido uma revolução igual na Prússia na minha época. Porque nós tivemos o maior debate influenciado pelo iluminismo e, o mais importante, com a filosofia de ponta, que era a filosofia hegeliana. Ali tiramos várias conclusões sobre liberdade, igualdade, sobre as necessidades materiais e a forma mais correta de fazer o governo. Mas nada daquilo gerou nenhuma revolução na Alemanha como aconteceu na França. Por quê? Porque a resposta para os motivos de uma revolução não estão no campo das ideias, tem que estar no campo da materialidade, no campo da prática. Veja bem, eu não estou desmentindo o camarada Iberê. O que eu estou trazendo aqui é um questionamento. Existe agora uma inteligência artificial que está imitando os seres humanos, falando como se fosse humano e dando respostas a quem faz perguntas a ela. Só que essas respostas não são neutras e nem baseadas no conhecimento. Elas têm direção e essa direção está bem clara. É uma direção de classe. Porque quando o ChatGPT resolveu responder dessa forma ao camarada Iberê, ele não estava errando. Ele estava tomando uma decisão, que a programação dele tomou em algum momento, de passar algo que não é verdadeiro como se fosse verdade. Recontando a nossa história, escondendo algo e mostrando outras coisas. Então, a resposta do chat tenta apagar a real razão da Revolução Francesa. E aí, camarada, agora eu pergunto para você, o que é que fez de fato a França produzir uma revolução em 1789? Ai, Marx! Lá vem você com materialismo histórico dialético de novo, né? Exatamente, camarada. Se o que causou a Revolução Francesa não foram os motivos que o ChatGPT definiu, a gente tem que tirar da materialidade, da condição histórica real, a real razão da Revolução Francesa. Então, camarada, no materialismo histórico dialético, a gente tem que partir da materialidade para chegar na conclusão do qual foi o real motivo da Revolução Francesa. E isso tem que aparecer na prática. Se é uma revolução, ela tem que ter acontecido de fato na materialidade da história. E aí a gente vai perceber o que foi que aconteceu de diferente antes da Revolução Francesa e depois da Revolução Francesa. Nós tínhamos no movimento histórico da Europa um sistema feudal, que era dividido em classes, na qual a classe dirigente era dos senhores feudais e a classe mais baixa dos produtores, o campesinato. Tínhamos ali também os produtores individuais, organizados pelas corporações de ofício. Mas o poder vinha da terra. E os senhores feudais estabeleciam seu poder como classe dirigente porque eles tinham o poder militar, do qual vinham os poderes políticos, jurídicos, mas de uma sociedade que se baseava a partir desse prisma, em que você havia a terra se sujeitava aos produtores e os guardiões da terra, que eram os senhores feudais. A função da classe dominante naquele sistema era bem clara, era uma função de guerra, uma função guerreira. Ia para a guerra os cavaleiros e senhores feudais. E todo o sistema jurídico, todo o sistema político se baseava nessa contradição de classes entre os guerreiros e o restante da população, os produtores. Nessa composição de sociedade, a guerra era o natural. Os senhores feudais viviam em guerra com os senhores feudais, sempre se rearticulando, sempre crescendo pouco e decrescendo, avançando, recuando, sempre na tensão dos tamanhos dos feudos. A
acontece que surge uma nova classe social ali, dos escombros dessa classe, que é a burguesia. E para a burguesia não interessa o equilíbrio de força entre os senhores feudais. Então ela naturalmente vai escolhendo alguns membros, uma fração dessa classe, para financiar e assim permitir que essa fração da classe dos senhores feudais tome o poder de todas as outras. Para conseguir chegar nesse tamanho, nesse grau de exército, os senhores feudais e os nobres não eram suficientes para fazer o exército. E cedo ou tarde acaba que os trabalhadores, o campesinato, ingressam no exército e vão fazer as gordas filas dos exércitos burgueses. Quando a gente chega ali na altura de 1780, na França, nós temos uma incompatibilidade, uma anacronia. O poder político ainda era o poder da época feudal, ou seja, os senhores feudais, na função do rei e a nobreza, tinham um destaque político e jurídico na sociedade, inclusive com um tribunal separado. No entanto, naquela altura, a classe burguesa já havia se tornado a classe dominante da sociedade. E o grande antagonismo que existia no Estado francês era entre a classe trabalhadora, o proletariado e parte do campesinato, e a burguesia. Essa era a verdadeira tensão daquela sociedade. E o Estado não refletia essa tensão. Refletia a tensão entre nobreza e burguesia junto com o proletariado. Havia uma anacronia. Algo não estava funcionando naquele sistema e é por isso que era necessário revolucioná-lo. A Revolução Francesa, portanto, tinha como objetivo principal criar um Estado que organizasse a burguesia e os trabalhadores. Os trabalhadores queriam que a Revolução desse um Estado de defesa dos trabalhadores e a burguesia um Estado de defesa da burguesia. Então, se a gente for olhar a Revolução Francesa, ela é uma sucessão de estados, ora jacobino, que defende o interesse dos trabalhadores, ora girondino, que defende o interesse da burguesia. Até que chega um momento que a nobreza se percebe totalmente superada e ela se alia à burguesia para ter alguma função parasitária naquela sociedade. E a burguesia topa essa união porque ela teme perder a disputa do Estado para os jacobinos, para os trabalhadores, embora faltasse aos trabalhadores algo que a burguesia tinha: consciência de classe. Então, camaradas, não foi à toa que o chat não respondeu corretamente a pergunta. Ele esconde a luta de classes da maior parte dos trabalhadores e de todos nós, e por isso preferiu dar respostas que não são respostas dos reais motivos da Revolução Francesa. Camarada Iberê, vou ficando por aqui, fechando com a nossa famosa internacional, e semana que vem eu volto. Então, Iberê, faltou uma coisa nessa minha fala toda. Se eu tenho razão, se o chat GPT sabe de tudo isso que eu falei e optou por esconder, então que tal se a gente perguntar para o chat GPT quais são os motivos da Revolução Francesa a partir do materialismo histórico dialético? O que será que ele vai responder para nós? Se ele responder corretamente, é sinal que ele sabia o real motivo e prefiro não dizer ele para você. Vamos conferir? Do ponto de vista do materialismo histórico dialético, qual o principal motivo da Revolução Francesa? Desde o ponto de vista do materialismo histórico dialético, o principal motivo da Revolução Francesa foi a contradição entre as forças produtivas desenvolvidas e as relações sociais de produção baseadas na nobreza e no clero, que eram anacrônicas e impediam o desenvolvimento das forças produtivas. A Revolução Francesa foi expressão de uma crise profunda da sociedade feudal francesa, que havia se tornado incapaz de responder às necessidades econômicas e sociais da época. A nobreza e o clero detinham privilégios econômicos e políticos, enquanto a maioria da população vivia na pobreza e sofria com opressão política e social. O materialismo histórico dialético afirma que a história da humanidade é a história da luta de classes sociais, e que a Revolução Francesa
foi uma manifestação da luta de classe burguesa contra a nobreza e o clero, com o objetivo de abrir o caminho para o desenvolvimento das forças produtivas e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Em resumo, o materialismo histórico dialético enxerga a Revolução Francesa como uma manifestação da contradição entre as forças produtivas desenvolvidas e as relações sociais de produção feudal, e como uma etapa importante na luta pela liberdade, igualdade e fraternidade. Iberê, olha o que o chat disse. Não é que o danado sabia? E agora me deu uma dúvida. O camarada Gaveta andou falando nas últimas semanas que a inteligência artificial vai substituir a gente. A gente já sabe que a inteligência artificial consegue colocar dentro de filmes pessoas que já não existem, que já morreram. Basta ter uma quantidade boa de fotos e imagens para isso. E agora, já que o chat GPT sabe de materialismo histórico dialético, será que a gente vai chegar na inteligência artificial que pode fazer um roteiro do Marx Comenta e colocar o Marx Comenta falando como se fosse eu? Será que eu vou conseguir passar meus dias futuros na praia, bebendo água de coco, enquanto a inteligência artificial trabalha para mim? Gaveta. Vamos ver se isso é verdade? Galera, vocês querem que eu refute essa ideia? Se quiserem, falem aqui no comentariado que semana que vem eu volto com Marx Refuta Gaveta. O que vocês acham?